E aí, pessoal, bora revisar um tema que é assim, o coração da prova para delegado de polícia? Pois é, inquérito policial. Não dá para vacilar, né? Então a ideia aqui é a gente passar por aqueles pontos cruciais, sabe? Aqueles que as bancas simplesmente amam cobrar, para deixar tudo bem afiado para a prova. Então, qual é a nossa meta? É simples, pegar cada detalhezinho do inquérito e transformar em ponto garantido na prova. Vamos nessa juntos para deixar tudo fresquinho na memória na hora que mais importa. Bom, nosso roteiro de revisão está bem direto ao ponto. A gente vai começar entendendo o que é o inquérito policial. Depois, a gente mergulha nas características essenciais dele. Em seguida, como tudo começa, né? O início do processo. Daí a gente passa pelos prazos e diligências, que é uma parte super importante. E para fechar, vamos falar da conclusão e do arquivamento. A ideia é não deixar nenhuma ponta solta. Então vamos lá, começando pelo básico. O que é, afinal de contas, o tal do inquérito policial? Olha, pode até parecer uma pergunta simples, mas dominar essa definição é a base de tudo, viu? É o que vai dar o alicerce para a gente entender as questões mais cabeludas lá na frente. E aqui já vem a primeira grande armadilha, que derruba uma galera em concurso. Inquérito policial, o famoso IP. Não é processo. Anota isso. É um procedimento administrativo. Acontece antes do processo. Pensa nele como o trabalho de um detetive mesmo. A missão é juntar as peças do quebra-cabeça, ver se um crime realmente aconteceu, quem são os possíveis autores, para depois entregar esse dossiê completo para quem vai fazer a acusação. E olha, isso não é achismo, não é doutrina, tá na lei. O artigo 4º do Código de Processo Penal é tipo a certidão de nascimento do inquérito. É ele que diz, com todas as letras, qual é a função da Polícia Judiciária, apurar as infrações penais e a autoria, é o DNA da coisa toda. Beleza, agora a gente vai entrar num ponto que, nossa, as bancas de concurso simplesmente amam. As características do inquérito. Se tem um momento para redobrar a atenção, é agora. Entender o DNA do inquérito é fundamental. São 4 características que precisam estar na ponta da língua. Primeiro, ele é escrito. Tudo tem que ser documentado. Nada de investigação de boca. Segundo, ele é inquisitório. E calma que a gente já vai detalhar isso. Terceiro, ele é dispensável. Isso mesmo, nem sempre ele é obrigatório. E por último, claro, é conduzido pela Polícia Judiciária, com o delegado à frente. Vamos focar agora nas mais importantes, que são as que mais caem. Então vamos desmistificar essa palavra inquisitório. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nessa fase do inquérito não existe aquele embate direto, aquele ringue entre a acusação e defesa. A investigação é mais unilateral, o foco total é em coletar elementos, em buscar a verdade. O objetivo é dar ao titular da ação penal, geralmente o Ministério Público, material suficiente para ele decidir se vai oferecer a denúncia ou não. E essa comparação aqui na tela, olha, ela resume tudo de forma perfeita. Pensa no inquérito como uma lupa, sabe? É foco, é investigação. Já o processo penal é a balança da justiça, onde acusação e defesa têm o mesmo peso, com contraditório e ampla defesa plenos. Guardar essa imagem mental ajuda demais a não confundir as coisas. Mas muito cuidado aqui, porque é aqui que mora o perigo. Ser inquisitório não significa que a investigação é secreta, uma caixa preta. Não mesmo. A súmula vinculante número 14 do STF é a prova disso, e ela é importantíssima. Ela garante que o defensor tem o direito de acessar todos os elementos de prova que já estão nos autos. É um contrapeso fundamental para garantir que o investigado não fique totalmente no escuro. E aquela outra característica, a dispensabilidade. O que significa? Pense em uma palavra: eficiência. O inquérito é uma ferramenta, não um carimbo, não uma etapa burocrática obrigatória. Imagine que o Ministério Público já recebeu informações suficientes, já tem ali a autoria e a materialidade bem claras. Para que começar uma investigação do zero? Não faz sentido. Então, a lei permite que ele pule essa etapa e ofereça a denúncia direto. Isso economiza tempo, economiza recursos do Estado. Ok, então a gente já sabe o que é o inquérito, já entendemos as características dele, mas e aí? Como é que essa máquina começa a girar? Quais são os gatilhos que dão o start na investigação? Bom, nos crimes de ação penal pública incondicionada, que são a maioria, existem basicamente 3 formas. A primeira é de ofício, quando o próprio delegado, ao tomar conhecimento do crime, já inicia a investigação por conta própria. A segunda é por requisição, que é uma determinação, uma ordem, vinda de um juiz ou do Ministério Público. E a terceira é por requerimento do ofendido, ou seja, da vítima ou de seu representante legal.
E aqui, atenção aos detalhes que fazem a diferença na prova. Se a ação for pública condicionada, precisa da representação da vítima. Sem ela, o delegado não pode agir. Se for ação privada, precisa do requerimento de quem tem o direito de entrar com a queixa. E um ponto de ouro: se o delegado por algum motivo indeferir, ou seja, negar a abertura do inquérito, essa decisão não é final. Cabe recurso para o chefe de polícia. Esse detalhezinho aí vale ouro na hora da prova. Agora, uma pergunta que é um clássico dos clássicos em concurso. A famosa denúncia anônima. Ela sozinha é suficiente para instaurar o inquérito policial? O que vocês acham? A resposta, segundo o STF, é um categórico não. E por quê? Porque a nossa Constituição veda o anonimato. Então, uma denúncia anônima por si só não pode dar início a um inquérito. Ponto. Mas, e tem um mais importante, ela serve de alerta. A polícia não vai simplesmente ignorar. Ela pode e deve fazer o que a gente chama de verificação de procedência das informações, mas diligências preliminares. Se nessa checagem inicial aparecerem fatos concretos, aí sim, com base nesses novos elementos, o inquérito pode ser instaurado. Certo. O inquérito foi instaurado. E agora? Agora a investigação começa para valer. Vamos entrar na parte prática, os prazos e as diligências. E olha, se tem um tema que despenca em prova, que as bancas adoram criar questões cheias de detalhes, é esse aqui, o dos prazos. Essa tabela aqui é para tirar print e colocar como fundo de tela. Vamos lá. A regra geral do CPP é a mais conhecida. Réu preso, 10 dias para concluir. Réu solto, 30 dias. Tranquilo, né? Mas é nas exceções que o examinador pega a gente. Na esfera da Polícia Federal, com réu preso, o prazo já sobe para 15 dias e ainda pode ser prorrogado. E aí vem a lei de drogas e muda tudo. Com réu preso, são 30 dias que podem ser duplicados. E com réu solto, pasmem, 90 dias, também duplicáveis. Muita atenção nessas diferenças. Tá, mas o que acontece dentro desses prazos? O que o delegado faz? O artigo 6º do Código de Processo Penal dá o caminho das pedras. É quase um manual de instruções da investigação. É aquele checklist básico: ir até o local do crime, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, ouvir a vítima, ouvir o indiciado, colher todas as provas, realizar perícias, enfim, é o trabalho de campo para construir o caso. E pronto, chegamos na reta final do nosso mapa. Depois de toda a investigação, o que acontece? Qual é o destino do inquérito? Vamos ver agora os passos finais, a conclusão e o famoso arquivamento. Olha, um ponto fundamental para entender a função do delegado. Ao final do inquérito, ele não julga, ele não condena, não absolve, não dá a sentença. A função dele é elaborar um relatório minucioso, detalhado, como se fosse um resumo de toda a investigação. E aí sim, ele envia tudo para o juiz competente. E agora a pergunta que vale R$ 1 milhão, principalmente para quem quer ser delegado. A autoridade policial, o delegado, depois de investigar tudo, se ele se convence que não houve crime ou que não foi aquele suspeito, ele pode, por conta própria, pegar o inquérito e mandar arquivar? A resposta é um sonoro e gigantesco não. E não tem meio termo. O artigo 17 do CPP é claríssimo sobre isso. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Mas por quê? Porque o titular da ação penal pública é o Ministério Público. É o promotor quem vai analisar tudo e decidir se denuncia ou se pede o arquivamento. O delegado investiga, ele apura, mas ele não engaveta o caso. Essa decisão não é dele. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai muito além da prova. É uma questão para o dia a dia de quem vai ser delegado. Como equilibrar a busca pela eficiência na investigação com respeito total às garantias fundamentais do investigado? O inquérito policial moderno vive exatamente nessa tensão constante, de buscar verdade, de buscar justiça, mas sem nunca atropelar os direitos de ninguém. Levem essa reflexão com vocês. É algo que vai acompanhar a carreira toda. Bons estudos e a gente se vê na próxima.